Se você tem um pedaço de terra e está pensando em criar animal para gerar renda, tem uma chance enorme de que o porco tenha passado pela sua cabeça antes da ovelha. É o animal mais popular em sistema de pequeno produtor no Brasil. Todo mundo conhece alguém que cria. O mercado é grande, a carne todo mundo come. Faz sentido na cabeça. Mas quando você abre os números lado a lado, começa a aparecer uma história diferente. E é essa história que esse vídeo vai contar. Não é sobre dizer que porco é ruim ou que a ovelha é milagrosa. É sobre colocar os dois sistemas na mesma mesa, com os mesmos recursos e deixar os dados falarem. Vou comparar o custo de entrada, manejo no dia a dia e retorno financeiro real. E você decide no final qual faz mais sentido para você na sua realidade. Antes de entrar na comparação, eu vou te falar um contexto que vai dar peso ao que vem a seguir. O Brasil abate hoje mais de 60 milhões de suínos por ano, segundo o IBGE. É um mercado consolidado, com frigorífico em todo canto, preço conhecido, cadeia produtiva estruturada há décadas e o mercado ovino, por outro lado, a Embrapa fala que não existe nem pesquisa com dados confiáveis de quantos animais são abatidos por ano, até porque a maioria dos abates são clandestinos. E o que a gente sabe é que o Brasil importa cerca de 50% de toda a carne ovina que consome. Presta atenção no que eu falei, importa metade do que consome. Esse é o contexto que vai explicar boa parte do que eu vou falar. A primeira comparação: custo de entrada e o que o seu dinheiro realmente compra. Um leitão desmamado, pronto para entrar no sistema de engorda, custa hoje entre 200 e 400 reais, dependendo da raça, da região e do período. Com 10 mil reais você compra entre 25 e 50 leitões. O ciclo da engorda são mais ou menos 5 meses para o porco chegar ao peso de abate, entre 100 e 120 quilos. Parece vantagem, e no primeiro olhar é mesmo, mas tem uma variável que muda tudo nessa conta: o porco não pasta. Ele não vai aproveitar o capim que cresce no seu pasto. 100% da alimentação vem de ração, milho, farelo de soja, premix. O custo de ração de um porco do desmame até o abate gira entre 400 e 600 reais por cabeça, dependendo do período e da formulação. Some isso ao custo do leitão, da estrutura, da mão de obra, e a margem começa a apertar de um lado, enquanto o custo do milho aperta do outro. Quem criou o porco em 2022 e 2023, quando o milho disparou, sabe exatamente do que estou falando. O suíno é refém do grão. A ovelha muda essa equação de um jeito que muita gente não calcula antes de começar. Uma matriz Doppler hoje está entre 800 e 1.400 reais. Parece mais caro por cabeça, mas a matriz não é custo. É investimento que se replica. Ela produz em média 1,5 cordeiros por parto. Com 2 partos possíveis por ano em manejo reprodutivo adequado, o cordeiro pasta, aproveita a forragem e no confinamento consome muito menos ração por quilo ganho do que o suíno. A conversão alimentar de um cordeiro em confinamento varia entre 3,5 e 4,5 quilos de ração por quilo de peso ganho. Já o suíno fica entre 2,5 e 3 quilos. Ele converte melhor a ração, mas você paga 100% da alimentação dele no primeiro ao último dia, e 0 vem do pasto. O cordeiro que você termina no pasto com suplementação estratégica tem custo de alimentação significativamente menor. E aqui tem um ponto que muita gente ignora na conta: a ovelha não precisa do seu milho para existir. Em períodos de seca ou de alta do grão, você adapta o sistema, reduz ou até pode pausar o confinamento, deixando as matrizes no pasto. Já com o porco não existe essa válvula de escape. Ele para de comer, ele para de crescer e ele para de dar resultado. E antes de continuar o vídeo, você faz um favor rápido para mim: se inscreva no canal e deixe seu like. Isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente que está exatamente nessa decisão agora. E a segunda comparação é o manejo, infraestrutura e o que ninguém te conta antes. O porco produz 3 vezes mais dejeto por quilo de peso vivo do que a ovelha. Isso é o que define se você consegue criar um animal perto de casa, perto de vizinhos, em área de sítio ou chácara com moradores ao redor. O sistema de tratamento de dejetos suínos exige investimento real, como esterqueira, lagoa de decantação, manejo de efluentes, distância mínima de cursos d'água. Sem estrutura adequada, o cheiro compromete a relação com a vizinhança e você corre o risco de multa ambiental. Em área rural isolada e extensa, isso é até bom por causa do adubo para alguma plantação sua. Em sítio de 5 hectares com propriedades vizinhas próximas, o porco vira problema antes de virar lucro. A ovelha tem baixíssimo impacto ambiental por comparação. O dejeto é sólido, seco, fácil de manejar e ainda funciona como um adubo orgânico de qualidade. O cheiro é incomparavelmente menor, apesar de ser bem forte ainda. Isso pode parecer um detalhe besta, mas define onde você pode criar,
propriedade perto de estrada, numa área atrás da sua casa, a ovelha cabe nesses espaços sem atrito com o vizinho, coisa que uma criação de porco não dá. A infraestrutura também diverge bastante. O porco exige pocilga com piso de concreto, sistema de drenagem eficiente, cobertura fechada com ventilação controlada, bebedouros com pressão constante e métodos de resfriamento em clima quente. Um chiqueiro minimamente funcional para 20 a 30 animais tem custo de construção entre 15 a 30 mil reais, dependendo da região e dos materiais. Sem essa estrutura, a conversão alimentar cai, a mortalidade sobe e o resultado desaparece. O aprisco para a ovelha pode ser uma estrutura muito mais simples: cobertura de telha ou de eternite, piso de chão batido ou ripado, tela de proteção lateral, uma estrutura básica e funcional para 30 a 40 matrizes, pode ser construída entre 8 a 15 mil reais com material local. O animal aguenta mais variação de temperatura, exige menos controle ambiental e perdoa mais erros de infraestrutura no início. Agora é o seguinte, tem um ponto honesto onde o porco leva vantagem. O manejo sanitário padrão é mais simples de aprender. A indústria de insumos suínos no Brasil é muito mais desenvolvida. Os protocolos são amplamente conhecidos e o produtor encontra assistência técnica em qualquer cooperativa. A ovinocultura exige mais atenção ao controle parasitário, já que a verminose é o principal gargalo sanitário em rebanhos ovinos no Brasil e precisa de monitoramento ativo, diagnóstico pelo método FAMACHA e ajuste de protocolo por região. Não é difícil, mas exige mais do produtor do que do sistema suíno convencional pede no início. E por falar de começar do jeito certo, eu vi tanto produtor perdendo dinheiro que eu resolvi organizar tudo o que eu aprendi na faculdade e aqui no dia a dia da minha propriedade em um material único. Eu estou falando do meu e-book do Zero a Aprisco. Lá não tem conversa fiada. É o passo a passo para quem está começando agora e não quer ver o dinheiro sumindo com um bicho doente ou manejo errado. Eu queria ter tido lá no começo um guia desse para não bater tanta cabeça. Se você quer profissionalizar o seu negócio e ter segurança em cada decisão que toma no aprisco, clique no primeiro link da descrição ou no comentário fixado e garanta o seu agora. E caso esteja assistindo na televisão, pause o vídeo e escaneie esse QR Code que vai cair lá também. E a terceira comparação, retorno financeiro real e onde está a margem de lucro. Um suíno abatido com 110 kg produz carcaça média de 80 kg. É claro que isso vai depender da raça, tanto do suíno como do ovino. O preço pago ao produtor pela carcaça suína hoje oscila, mas está em torno de R$ 9,00 por quilo dependendo da região e do frigorífico. A receita bruta por animal, com as médias que eu trouxe, dá R$ 720. Descontando o custo da ração, leitão, estrutura e mão de obra, a margem por animal em sistema de pequeno produtor sem escala fica na faixa dos R$ 180. É margem apertada e ela some quando o preço do milho sobe 30%, como já aconteceu. O cordeiro abatido com 90 dias de confinamento tem carcaça entre 17 e 20 quilos. O preço do quilo da carcaça ovina está em média R$ 25 no mercado convencional. Usando R$ 25 por quilo como referência conservadora, um cordeiro gera entre 425 a 500 reais de receita bruta, isso com a carcaça 4 vezes menor que a do porco. A margem por quilo de carcaça é mais alta do que a do suíno e menos sensível ao preço do grão quando o sistema inclui pastagem. Agora o dado que mais muda a perspectiva quando a gente coloca no papel. O mercado do suíno é commodity. O preço é ditado pela indústria, pela oferta nacional e pelo custo do milho. O pequeno produtor tem pouquíssimo poder de negociação. Ele vende pelo que o frigorífico paga, sem alternativa. Já o mercado ovino ainda está em formação no Brasil. Quem produz com qualidade, com carcaça bem conformada, ainda consegue vender diretamente para açougue especializado, restaurante ou consumidor final e fugir completamente do preço de frigorífico. Essa janela de margem existe hoje. Com o crescimento do consumo de carne ovina nas capitais, ela ainda tem mais anos pela frente, mas não vai durar para sempre. Tem um ponto onde o porco ainda ganha com clareza: escala de multiplicação. Uma porca tem em média 10 a 12 leitões por parto, com 2 partos ao ano, 20 a 24 animais por matriz anualmente. Já a ovelha chega em 3 a 4 cordeiros por matriz por ano em manejo convencional. Para quem quer volume alto de animais com poucas matrizes, o suíno ganha matematicamente nesse quesito. A prolificidade do porco é genuinamente superior, mas a conta final precisa incluir o custo por animal produzido. Uma porca que produz 22 leitões por ano consome ração o ano inteiro. Uma ovelha que produz 3 a 4 cordeiros por ano pasta boa parte do tempo. O custo operacional por cabeça produzida não é o mesmo e essa diferença vai aparecer no resultado quando você fechar o mês. O que os dados mostram com clareza? São sistemas diferentes, com perfis de risco diferentes e com requisitos de capital e conhecimento diferentes. O porco é mais simples de escalar em volume, mas é mais sensível ao preço do insumo e com margem por animal progressivamente mais apertada no mercado atual. A ovelha exige mais conhecimento técnico
técnico no início, especialmente em sanidade, mas opera no mercado menos saturado, com margem por quilo estruturalmente mais favorável e com menor dependência do preço do grão. Se você tem terra com pasto disponível, capital limitado e está começando agora, o ovino oferece uma relação de custo-benefício que o suíno extensivo de pequena escala não consegue replicar nas condições atuais de mercado. Se você já tem estrutura suína montada e o mercado comprador fidelizado, não necessariamente faz sentido abandonar o que funciona, mas fazer essa conta que eu mostrei no vídeo com a ovelha vale mais do que parece. O meu e-book está nos links aí abaixo. Se a ovelha fez sentido para você depois desse vídeo, é por ele que o caminho começa sem erro caro no início. Agora eu quero que você comente aqui abaixo. Você cria porco hoje e está pensando em incluir ovelha? Ou você está agora decidindo qual dos dois começar do zero? Eu quero muito ler o que está passando na sua cabeça e eu quero saber a opinião de vocês. Meu nome é Levi, sou estudante de veterinária e se você gostou do vídeo, se inscreva no canal para não perder mais vídeos como esse e até mais.